Você investe em renda variável? Se não investe, deveria investir. Eu já expliquei em outros vídeos que se você assinar o canal aqui, você vai ter acesso a eles, vai ser avisado quando sair qualquer novo conteúdo. Mas já expliquei em outros vídeos que até o mais conservador dos investidores deveria investir pelo menos um pouquinho do seu patrimônio em renda variável. Está valorizando bem, você vai ter o interesse de continuar investindo em renda variável. Está perdendo dinheiro? Alguns pensariam que seria a hora de sair, mas na verdade é um convite para você entender que algo que custou mais está barato e talvez seja o momento de entrar. Enfim, técnicas para investir existem várias, mas eu quero alertar aqui sobre os 5 principais erros que as pessoas cometem ao investir em renda variável. O principal deles, o primeiro deles, é não ter conhecimento para investir em renda variável, conhecimento algum. Porque mesmo que você seja um investidor conservador, mesmo que você não tenha experiência alguma em renda variável, basta ter o conhecimento de que existem especialistas que podem fazer por você esse investimento, conduzir para você uma estratégia, conduzir para você um serviço de investimento que aproveite as oportunidades da renda variável e que com esse conhecimento básico você estará aproveitando o que a economia tem a oferecer para você. Tem que estudar muito para aprender sobre investimento em renda variável? Não, você tem que entender que se você não tem muito conhecimento em renda variável, você usará mais os serviços que auxiliam no investimento em renda variável, fundos, planos de previdência e produtos similares. Quanto mais conhecimento você tiver, mais você poderá aproveitar ferramentas eficientes de baixo custo como o Home Broker oferecidos pelo BTG Pactual Digital e por qualquer outra corretora. Então o autoconhecimento faz parte desse conhecimento que você tem que ter para aproveitar bem as oportunidades. E até como consequência do primeiro erro, da falta de conhecimento, a gente cai no segundo erro, que é investir fora do seu perfil de investidor. Muitos não entendem que a estratégia de investimento tem que fazer parte de uma análise completa do seu perfil, que inclui entender se você tem ou não tem conhecimento, se você tem ou não tem experiência, se você tem ou não tem condições de abrir mão da liquidez do seu investimento, por exemplo, e conduzir uma carteira com mais tranquilidade. Todo investidor, por maior que seja o seu conhecimento, tem que ter uma análise do seu perfil para entender em que tipo de estratégia se encaixa o seu investimento em renda variável. No BTG Pactual Digital, quando você entra na página inicial do banco, na internet ou no aplicativo, você tem um convite para simulação de investimento, que nada mais é do que o preenchimento de um questionário em que vão ser levantadas algumas informações para identificar o seu perfil de investidor. Como consequência desse questionário, você terá uma carteira recomendada de acordo com o seu perfil. Aquela pizza que tem uma composição de diferentes ativos, diferentes fundos que se encaixam no seu nível de conhecimento, no seu nível de experiência, no seu nível de tolerância ao risco, no seu nível de entendimento das oscilações do mercado. É uma recomendação perfeita? Não, é uma recomendação inicial e normalmente quem está começando a investir vai começar a compor essa pizza pelos produtos de renda fixa e aos poucos, à medida que seu patrimônio cresce, você vai expandindo os seus produtos de forma mais complexa, aproveitando as recomendações de investimento em câmbio, em inflação, em renda variável também. Agora, quando a pessoa não conhece o perfil de investidor, tende a entender que alguns acertos do passado dão alguma pista de que a pessoa tem domínio do assunto, quando muitas vezes não tem. E aí, ao exagerar no investimento em renda variável, ao criar uma desproporção no seu patrimônio, pesando demais para os ativos de renda variável, pode ser que a pessoa até faça boas aquisições, só que quando uma oportunidade ficar mais evidente, não há de onde tirar recursos para aproveitar essa oportunidade. De repente, todos os ativos de renda variável estão se valorizando, outros estão se mostrando com bom potencial de valorização e não há produtos de renda fixa com liquidez disponíveis para serem sacados e aproveitar esse tipo de oportunidade. Uma boa carteira de investimentos, ela tem que ser balanceada para que você tenha uma parte em renda variável, uma parte em renda fixa. E quando essa parte de renda variável cai ou traz perdas para você, está claro o sinal de que parte da renda fixa tem que ser usada para comprar aquilo que ficou barato. Quando parte da renda variável se valoriza, deve estar claro para você o sinal de que você está colhendo mais do que esperava dessa carteira, talvez rebalancear seja recomendável. O terceiro grande erro que as pessoas cometem ao investir em renda variável é acompanhar com muita frequência a sua carteira de investimentos. Não deveria acompanhar? Você já deve ter visto em outros vídeos eu falar que o envolvimento com o mercado, o acompanhamento de perto, é o caminho para você ter talvez mais domínio, mais rentabilidade na sua carteira. Agora, algumas pessoas que têm um perfil mais conservador ou moderado, que têm uma carteira recomendada justamente para lidar com esse tipo de perfil, ao ter uma pequena parcela do seu patrimônio, quando eu falo pequena, talvez até 20, 25% do seu patrimônio em renda variável, tem que entender que essa carteira trabalha de forma a equilibrar ganhos e perdas e que a médio e longo prazo o que se espera é que haja muito mais ganhos do que perda.
Se você acompanha todos os dias, você irá perceber, na verdade, um reflexo de uma volatilidade, de um sobe e desce muito intenso na carteira, que faz parte da lógica da renda variável, mas que traz muito mais prejuízo à saúde do que benefício ao seu investimento. Se você analisar o histórico de rentabilidades da Bolsa de Valores, do índice Bovespa, você verá que raramente ao longo de um mês, no acumulado de um mês, você terá ganhos maiores do que 3%, 4%. E às vezes chega a ter uma queda no intraday de um único dia de 6%, 7%. Quando acontece uma queda muito forte, em algum momento, em alguns dias seguidos, haverá algum tipo de recuperação para compensar esse efeito, porque quando algo fica muito barato, os investidores se mobilizam para comprar aquilo que ficou barato e aquilo traz ganhos para a carteira. Agora, se você acompanhar todos os dias, você será impactado por uma volatilidade, por uma intensidade nessa oscilação de mercado que tende a te deixar mais ansioso, ansiosa do que o esperado. Se você está ficando ansioso com a sua carteira, a recomendação é que você espace um pouco mais o acompanhamento. Talvez uma vez por mês seja o ideal, de você analisar o que aconteceu naquele período, identificar se houve ganho, se houve perdas, talvez conversar com o seu assessor de investimentos e equilibrar algum tipo de decisão dentro da carteira para aproveitar uma oportunidade que surgiu. Mas o fato é que o acompanhamento diário não vai ajudar na manutenção dessa carteira. Quarto erro muito comum para quem investe em renda variável é alternar recomendações. Você analisar a recomendação de uma corretora, de um especialista num dia, no dia seguinte você analisa a recomendação de outro especialista. Por que isso é um erro? Porque todo especialista que recomenda comprar, vender ou manter em carteira, ele tem uma estratégia muitas vezes baseada na carteira recomendada da instituição. Ele está fazendo algum tipo de ajuste a uma estratégia que foi publicada ou divulgada aos clientes da instituição em algum momento. Quando você analisa a recomendação dele no dia de hoje, amanhã você talvez contente com a recomendação do dia anterior, houve uma recomendação diferente de um outro especialista, pode ser que você está mudando de estratégia sem perceber. Isso cria fragilidades na sua carteira. O ideal é você ter uma estratégia consistente, porque o especialista, ele é especialista porque ele acerta 75%, 80% das vezes. Não acerta todas, mas acerta na maioria das vezes. Quando você sai da estratégia do especialista, muda para a estratégia do outro, você está aumentando a probabilidade de erro na sua carteira, porque você está tomando decisões sem uma referência de quando ajustar essa decisão no segundo momento. Pode ser que você tome uma decisão boa de compra hoje, mas amanhã, quando o especialista estiver recomendando a venda, você está acompanhando a orientação de outro especialista. Isso traz perdas certas para a carteira. E o quinto erro que eu ressalto aqui dos investidores de renda variável é insistir no erro, insistir na má escolha. Pessoas que não reconhecem quando tomaram uma decisão errada. É quando você opta por investir num fundo de renda variável e meses depois você está perdendo dinheiro, o seu assessor de investimento diz para você tirar uma parte do capital daquele fundo porque o cenário mudou, porque as perspectivas não são positivas, e você, entendendo que aquilo pode significar uma perda reconhecida, você resiste a tomar uma decisão vinculada à orientação do especialista, vinculada ao seu perfil de investidor, à sua carteira recomendada através do seu questionário preenchido, e com isso você tem a manutenção de um cenário não recomendado. Então, se você tem perdas no investimento, você não tem que simplesmente aceitar essa perda, não tem que também vender. Você tem que fazer uma análise, a chamada análise fundamentalista ou análise de cenário, que indica que ao tirar dinheiro daquele investimento, você estará colocando em outro investimento que tem boas perspectivas. Então, quando se compra uma ação, por exemplo, a estratégia que você tem que conduzir ao longo da vida dessa ação é, de tempos em tempos, entender qual análise é feita para aquela ação. É comprar, é vender ou manter? Se for vender para receber um resultado, que pode ser com lucro ou prejuízo, mas o que fazer com esse resultado? Comprar outro ativo que tem um potencial de rentabilidade? Eu não devo tomar uma decisão em relação a um único ativo sem vincular essa decisão a um outro ativo que se mostre oportuno. Se no momento que eu estou vivendo, aquele ativo que eu tenho, que tem melhor perspectiva de rentabilidade, mesmo com prejuízo nesse momento, eu vou manter na carteira. Se eu tenho algo mais interessante, que feitas as contas do benefício fiscal que eu deixo de ter, com prejuízo que eu estou assumindo nesse momento para ter um ganho muito mais interessante, eu vou fazer essa mudança, eu vou fazer essa transição de um ativo para outro. Enfim, 5 erros que são muito comuns e que fazem com que muitas pessoas que hoje estão na renda variável, em algum momento se arrependam de uma perda, se arrependam de uma má escolha e talvez deixem a renda variável sem ter aprendido a lição que deveria ser aprendida, que é a lição do conhecimento que se adquire com a experiência que você tem. Espero ter ajudado a investir melhor, que você faça bons investimentos para enriquecer. Afinal, enriquecer é uma questão de escolha.